Né? Como que eu vou me comportar com esse cliente que é mais rígido, que é mais emburrado, que é diferente daquele outro cliente que gosta de falar da vida e quer trocar ideia e quer saber da minha vida. Né? Então, é importante ter essa noção de flexibilidade, que a gente também vai se adaptando às necessidades do nosso cliente, sem perder, óbvio, né, os nossos valores, o que a gente quer propor ali. Mas que a gente tem que ter um jogo de cintura de acordo com o contexto que a gente está. Isso a gente vai aprendendo na prática. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Elite Training e hoje eu vou conversar com a Carla Di Piero. A Carla Di Piero é psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil e formada pela PUC em São Paulo, especialista em psicologia do esporte pelo Instituto SED Sapiente, especialista em terapia analítica comportamental pelo Centro de Ciência e Tecnologia do Comportamento, cursou Mindfulness e Performance na Universidade de San Diego, na Califórnia, fez pós em saúde mental em atletas de elite do Comitê Olímpico Internacional. Atuou também na preparação física de atletas do Rio 2016 em Tóquio 2020 e a gente também trabalhou junto nas últimas Olimpíadas com o atleta de natação Bruno Fratos. Nesse podcast, a gente conversou sobre alguns assuntos, vários deles, eu vou relatar brevemente alguns desses pontos importantes. Então a gente abordou como na visão de uma psicóloga, né, ela define o essencialismo da profissão, né, em especial a profissão de educação física. Como a saúde física e mental dos atletas se tornou uma prioridade durante a pandemia, deixando a performance momentaneamente como objetivo secundário. Como ela enxerga o papel do profissional de educação física atuando junto a equipes interdisciplinares. E como a habilidade de comunicação desse profissional é fundamental para o sucesso do seu trabalho. Quais comportamentos definem o profissionalismo de um treinador. O que ela sugere como caminhos educacionais alternativos para profissionais de educação física recém-formados, ao invés dos cursos convencionais, onde o profissional acaba por rever conteúdos já vistos na graduação. Como deve agir um profissional para extrair informações do seu atleta e clientes sem ser invasivo. Por que os atletas devem aprender a negociar com seus treinadores quando não se sentem aptos para cumprir o cronograma de treino. E ao longo da sua experiência, né, trabalhando ao lado de profissionais de educação física, quais são as carências que ela identifica nos profissionais? A gente aborda esses assuntos e muito mais. Espero que vocês gostem desse episódio e agora eu apresento para vocês Carla Di Piero. Oi pessoal, estamos aqui, mais uma pessoa que nós vamos entrevistar aqui. Obviamente a gente tem selecionado algumas pessoas que realmente a gente considera que tem uma voz dentro do assunto que a gente quer abordar. E como a gente já vem falando, né, com relação ao essencialismo, ou se o profissional de educação física é realmente essencial, como a gente tem visto nos últimos meses com relação a tudo que aconteceu durante a pandemia, né, as profissões que foram consideradas essenciais e o profissional reivindicando a sua posição no mercado. Mas mais importante do que o depoimento de profissionais da área, que muitas vezes pode ser um pouco enviesada por razões óbvias, a gente está querendo pegar visões de pessoas que realmente vão conseguir dar para nós um pouco mais de informação sobre o que é ser essencial. E para isso a gente tem conversado com alguns profissionais que trabalham na área da saúde, mas que também trabalham diretamente com profissionais de educação física, né? Então hoje nós estamos aqui com a Carla Di Piero, que ela é psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, tem experiência aí com diversos atletas de diversos esportes, já há muitos anos de experiência. E a gente quer saber um pouco mais, a gente vai ter um bate-papo aqui de como ela enxerga isso, né? Se realmente esse papo de essencialismo existe, se isso realmente é algo que a gente deveria estar prestando atenção agora, se existem outros aspectos que o profissional ainda precisa entender dentro da sua profissão antes de poder reivindicar algo, ou seja, levantar questões importantes que a gente consiga com o tempo despertar um pouco do senso crítico dos profissionais e que realmente possa dar para nós informações para que a gente consiga levar essa discussão um pouco mais adiante. Carla, obrigado por ter aceito o convite. A gente tem entrevistado vários profissionais, né, e para nós é muito importante a opinião de vocês, porque a gente considera isso como sendo algo que vai agregar muito para a discussão que a gente quer gerar. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Carla, é com relação o que é, primeiro de tudo, né, a gente fala do profissional de educação física, mas o que é ser essencial, né? Como é que os profissionais geralmente eles se autodenominam como essenciais? Mas se a gente parar a pensar, todo mundo, né, que escolhe uma profissão pode se considerar essencial, caso contrário, porque ele escolheu aquela profissão.
é essencial para algo. O profissional de educação física em questão, ele se considerou essencial, né, durante a pandemia, porque ele considerou que era um serviço que deveria continuar acontecendo. Então ele criticou muito o fechamento das academias, dos parques, porque a atuação dele ficou limitada, né? E, no entanto, a gente não detém, né, a patente da atividade física. A pessoa pode fazer atividade física sozinha, como várias pessoas fazem. O que é ser essencial, na sua opinião, para que a gente consiga depois entrar na questão do profissional de educação física? Então, primeiro que eu acho que a atividade física já era essencial e se tornou ainda mais essencial. E quando a gente pensa na atividade física como essencial, não dá para não falar do profissional de educação física, né? Que é a pessoa que vai direcionar ou proporcionar o melhor ou mais adequado ou mais adaptado treinamento para a necessidade daquela pessoa, né? Essencial, eu acho que é aquilo que é essencial para a sobrevivência, né? E a gente tem visto que atividade física e cuidar da saúde mental, hoje em dia, é essencial para a gente sobreviver. Então, eu entendo como alguém que faz uso do trabalho do profissional de educação física e trabalha com vários treinadores como pessoas que são, sim, essenciais, principalmente nesse momento. O que eu acho depende de como esse profissional vai abordar, como que ele vai mostrar o que ele tem para dar, como que ele vai vender o produto que ele tem, ele pode se tornar mais essencial ou não, né? Então, atualmente, o meu trabalho de psicologia essencial, né, inclusive com os atletas, não é performance, é saúde, em primeiro lugar. Né? Então, eu acho que essencial agora, se a gente for falar de atividade física, é focar na saúde, não necessariamente em performance. Vejo isso acontecendo no esporte de alto rendimento, no esporte amador. Então, acho que o profissional de educação física precisa olhar para esse essencialismo que você está trazendo como realmente como sobrevivência para a saúde física e mental da pessoa. E aí, acho que o foco é importante ser na saúde. E eu acho que a gente tem ainda um desafio de conseguir mostrar da necessidade do profissional com foco na saúde. Às vezes a gente fica imaginando que só um atleta de alta performance pode ter um preparador físico, né? Então, uma pessoa normal deveria também ter o suporte, seja por uma planilha, por um personal, de alguém que ajuda ela a escolher a melhor prática para fazer naquele momento. E eu acho que o profissional precisa estar, como que eu posso dizer, habilitado para olhar para a necessidade física e emocional dessa pessoa na hora que ele vai construir o treino dele também. Então, dentro daquilo, né, que o profissional ele pode, das maneiras como ele pode atuar, as atribuições que um profissional de educação física tem, você que está acostumado a trabalhar muito com equipes multidisciplinares, interdisciplinares, né, como a gente tem chamado hoje, dentro de uma equipe interdisciplinar, então onde a gente tem às vezes psicólogos, médicos, fisioterapeutas ou profissional de educação física, como é que você vê o profissional de educação física conversando com esses outros profissionais hoje? Você acredita que o profissional ele está preparado para conseguir falar com profissionais de outras disciplinas? Ou falta nele ainda conhecer um pouco mais de outras áreas para que ele consiga realmente estar no mesmo nível dos outros profissionais? Eu vou te falar do meu ponto de vista e da minha experiência. Eu trabalho com alto rendimento e com profissionais, né, dentro do esporte com os atletas profissionais. O profissional de educação física que chega nesse nível é top. Porque se ele não tivesse as habilidades necessárias para trabalhar em equipe, conhecer o que é o trabalho da fisioterapia, o que é parte da psicologia, né, ele não estaria lá. Ele já teria sido... né, filtrado desse ambiente. Né? Então, quem está trabalhando ali com os tops já tem várias habilidades de conseguir trabalhar nessa área interdisciplinar. Quem quer trabalhar num ambiente interdisciplinar tem que correr atrás de ganhar conhecimento da fisioterapia, da psicologia, de ter habilidade de se comunicar, né, e de buscar conhecimento ou buscar parceria com esses profissionais para entender como se relacionar com eles. Porque no alto rendimento não existe não trabalhar de forma interdisciplinar. Né? A gente já teve experiência, um fala para o outro e a gente se completa para trabalhar em cima da necessidade daquele atleta.
De qualquer forma, eu acho que essa é uma habilidade para qualquer profissional, não só os que trabalham com a elite do esporte, né? Sim. Então, você trabalha com uma senhorinha e você não vai conversar com a médica dessa senhora que sugeriu atividade física para ela. A gente precisa conversar com essa médica e entender como que foi feito esse encaminhamento, o que ela está esperando do profissional de educação física, né? Ou uma pessoa que precisa emagrecer, a gente não vai conversar com o nutri dela? Então, eu tive uma demanda de um nadador profissional e ele chegou para mim com uma fadiga e ele contou para mim que ele falou para a nutri dele que ele precisava perder peso, né? Então, assim, você pediu uma dieta restrita e você está me dizendo que você está com fadiga, então você contou para essa nutri que você estava com fadiga, né? O teu preparador físico sabe que você está fazendo uma dieta restrita e para a quantidade de treino que ele está te dando. Se a gente não se conversa, vai aparecer alguma dificuldade ou alguma coisa no treino dessa pessoa, né? Então, do meu ponto de vista, e o que eu aprendi no esporte de alto rendimento é que o trabalho é em equipe, né? Eu preciso conhecer o Luigi, que é o preparador físico, a nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, para o meu trabalho fazer sentido, para eu mirar no lugar certo. E a gente precisa trocar informação. E eu acho que em qualquer nível, no atleta profissional e no nosso praticante de exercício físico, ele também, a gente precisa conhecer a necessidade dele com os outros profissionais. É interessante que você falou essa questão da comunicação, né? E você acha hoje que o profissional de educação física ele tem habilidades de conseguir articular aquilo que ele pensa ou articular né, de uma maneira técnica que realmente faz com que os outros profissionais que ele esteja trabalhando consigam entender? Você acha que ele tem essas habilidades hoje? Você considera que isso é algo que a gente ainda precisa desenvolver? Como é que você enxerga essa questão do profissional como comunicador, não só para o atleta em si, mas para os outros profissionais que ele está trabalhando junto? De novo, né? Com as pessoas que eu trabalho, assim, eu trabalho com profissionais excelentes, né? Eu escolhi uma personal que tem um perfil que consegue se comunicar, que consegue apresentar o trabalho dela e que isso garante credibilidade para continuar com ela. Então, acho que o profissional que não tem uma boa comunicação, tanto com a equipe multidisciplinar desse atleta ou praticante de atividade física e com o próprio aluno, ele vai perdendo espaço, né? Então, já era aquele personal que, porque ele era fortão e sarado, ele garante aluno. Né? Porque aí não é um estereótipo, né? Exatamente. Não, acho que o que garante aluno hoje é um profissional que está atualizado, que faz um treino que está individualizado, que mostra resultados para esse aluno, que esse aluno sai satisfeito fisicamente, emocionalmente, que estabelece um vínculo, né, que tem um profissionalismo de horários, de pontualidade, né? Então a gente brinca aqui, meu marido também sempre teve personagens excelentes, mas o cara faltava, o cara chegava atrasado, o cara não avisava. Então assim, você quer estabelecer e fazer um trabalho de qualidade, tem coisas que são básicas, né? Comunicação, né? Pontualidade, coisas assim muito simples que eu acho que a gente nem devia estar falando aqui, mas a gente sabe que tem que falar, claro. Porque a gente sabe que tem profissional que não honra com o profissionalismo. É isso que a gente espera, né, de um professor de educação física, seja ele preparador físico de uma seleção, seja o meu personal que vai me dar treino aqui na academia, né, que ele esteja com um treino preparado, atualizado, isso é uma outra coisa, né, eu já fiz vários personagens e às vezes era o mesmo treino. Hoje em dia, a minha professora, assim, tem sempre uma novidade, ela está me dizendo por que a gente está treinando, ela me traz os resultados, ela diz o que eu agachava com tantos quilos e agora eu estou agachando com tantos quilos, isso mostra, não só visualmente, mas ela me mostra um dado que eu estou evoluindo, e ela não está trabalhando com um atleta de alta performance, ela está trabalhando com alguém que quer saúde física, né? Então, não dá para a gente escapar do profissionalismo. Né, de conseguir se comunicar, de trazer dados específicos, de organizar um planejamento, de se sentir realmente com um trabalho individualizado. Né? Aquele estereótipo, sério, já era. Eu não sei você, mas assim, eu olho para o profissional que dá a mesma aula ou que acha que a vitrine dele é o corpo dele. Né? Então, assim, esse cara tem que saber falar, essa mulher tem que saber descrever o treino, quais são os objetivos, eu preciso sacar que ela tem informação suficiente para cuidar de mim. É isso que a gente espera de um profissional de saúde, né? Então, acho que a gente está num outro nível, atualmente, de expectativa de um personal trainer ou de um preparador físico. A gente quer, né, um trabalho super bem feito. Pelo menos eu sou mega exigente. Sim, e eu vejo outras pessoas nesse nível de exigência também.
É muito interessante isso que você está dizendo, porque é uma habilidade que raramente, né, eu acho que quase que pela experiência que eu tenho e conhecendo um pouco do currículo da graduação do profissional, que isso não é ensinado na faculdade. Então, o profissional, durante o curso de Educação Física, ele nunca tem nenhum tipo de orientação nessa questão de, ok, tudo que ele sabe sobre a ciência, como é que ele agora articula isso com outros profissionais. Então, é uma das coisas que realmente é praticamente ausente no curso de Educação Física. Então, o profissional, a gente pode dizer que ele sai da universidade completamente despreparado para conseguir atuar no alto nível, não na questão do conhecimento técnico, mas na questão de entender a importância, né, e o contexto do trabalho de outros profissionais, que eu acho que isso é essencial, porque a partir disso ele consegue criar meios de se comunicar. A partir do momento que o profissional sai despreparado para isso, né, você como psicóloga, o que você acha hoje que um profissional deveria fazer, né, para que ele realmente consiga atingir esse nível? Por exemplo, ele sai da universidade e ele tem todo o preparo científico, vamos dizer assim, pelo menos básico para iniciar. O que ele deveria buscar a partir dali? Porque uma das coisas que a gente vê hoje é que a primeira coisa que ele faz quando ele sai da universidade é buscar mais do mesmo. Então ele vai fazer um curso de fisiologia do exercício, para ver a fisiologia que ele viu na graduação. Basicamente é a mesma coisa que ele vai rever e ele vai acabar a pós-graduação sabendo basicamente tudo que ele aprendeu na graduação, mas não prestava atenção. Mas agora, porque ele fez um curso de pós, na verdade, a gente sabe que é mais do mesmo. E 90% daquilo que ele está vendo ali, ele vai ter que ainda interpretar e aplicar. Será que não é hora dele buscar uma pós-graduação numa outra área? Por exemplo, talvez não exatamente na área do esporte ou do corpo humano, mas nessa questão da comunicação ou da psicologia, da sociologia. Como é que você enxerga isso? O que você indicaria para um profissional, uma vez que ele se forma, sabendo que essa é uma das carências que a gente está colocando aqui, que caso ele não tenha, vai fazer falta para ele? Né? Boa, Luigi, acho que é uma boa pergunta e eu acho que nenhuma faculdade ensina, né? Na psicologia também não me ensinaram a trabalhar de maneira interdisciplinar, né? Talvez a gente teve contato com médico durante a graduação, mas também foi muito pouco. Eu acho que isso a gente aprende muito na prática e também fazendo as escolhas, né? O que eu vou estudar para agregar o meu conhecimento, né? Então, eu escolhi ser psicóloga do esporte. Se eu ficasse só estudando psicologia, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje. Então, eu fui estudar fisiologia, eu fui estudar nutrição, eu fui fazer grupo de estudo com as nutris, com os fisioterapeutas, com os preparadores físicos. Foi conversando com eles, fazendo parte de grupo de estudo, eu acho que essa é uma boa ideia. Fazer cursos, né? Grudar em pessoas que você percebe que tem essas habilidades e aprender com elas, fazer estágio, trabalho não remunerado, assim, eu trabalhei muito de graça em várias situações para aprender como que se fazia esporte de alto rendimento, né? Então, o Irineu, por exemplo, trabalhei um monte com ele sem ganhar nada e ele me ensinava um monte de coisa a respeito do ambiente, da fisiologia, por exemplo, do treinamento esportivo, né? Então, eu acho que é importante estar com a cabeça aberta para ganhar novos conhecimentos de novas áreas e, ao mesmo tempo, desenvolver as tais das soft skills, que você só desenvolve treinando. Sim. Então, comunicação, liderança, né? Esse olhar de saber escutar, saber fazer uma avaliação quase que clínica de quem que é o cliente que está na minha frente, que perfil que ele tem, né? Como que eu vou me comportar com esse cliente que é mais rígido, que é mais emburrado, que é diferente daquele outro cliente que gosta de falar da vida e quer trocar ideia e quer saber da minha vida, né? Então, é importante ter essa noção de flexibilidade, que a gente também vai se adaptando às necessidades do nosso cliente, sem perder, óbvio, né, os nossos valores, o que a gente quer propor ali. Mas que a gente tem que ter um jogo de cintura de acordo com o contexto que a gente está. Isso a gente vai aprendendo na prática, né? Mas eu acho que boas dicas é realmente ampliar esse cenário de conhecimento, não ficar só no mais do mesmo, né? Aprender sobre comportamento humano, né? Grudar nas pessoas, eu fiz isso, eu grudei nas pessoas que eram referência para mim, que eu via que sabiam fazer boas coisas. E não era só gente da psicologia, eu tenho vários amigos queridos, inclusive grandes treinadores, que me ajudam até hoje, que me ensinaram um monte de coisa da parte de gestão, da parte de como que você vai lidar com o atleta. Isso é fundamental, não ficar preso ali, também só preso no conhecimento, porque a gente tem vários tipos de inteligência, né? Então a gente vai precisar de inteligência emocional para lidar com um cliente difícil, né? A gente vai precisar de algumas estratégias da psicologia para motivar o nosso atleta.
né? A gente vai precisar estar bem com a gente mesmo, emocionalmente, para dar conta de um momento difícil do nosso cliente e, de certa forma, ser apoio para ele, porque, de qualquer forma, você é profissional da saúde, eu também sou, então a gente vai estar cuidando da saúde. Então, acho que é importante ampliar mesmo essa visão aí na hora de estudar e de buscar conhecimento. Legal, Carla. E assim, eu acredito muito que essa questão de como a gente trabalha com o movimento, basicamente, né? Então, às vezes, o profissional ele fica muito focado na questão física, né? Mas muitas vezes o que a gente sabe é que um dia talvez o movimento não esteja saindo como a gente espera e o problema não é físico, ele pode ser emocional, ele pode ser psicológico em alguma esfera, né? E muitas vezes os profissionais da educação física não conseguem ter esse olhar, né? Então ele fica tentando buscar uma solução ou uma razão pelo que está acontecendo, simplesmente observando a questão estética e esquece que existe um outro lado, né? E nessa hora, que você acredita que o profissional ele deve... Uma coisa muito simples, vamos tentar falar algo que seja realmente aplicável. Como é que deve ser essa abordagem com o aluno? Para o profissional também não invadir a área de um psicólogo e também não ser muito filósofo durante uma aula, mas o que ele deveria fazer para conseguir obter informações que muitas vezes são indicadores do porquê aquilo não está dando certo, né? Que tipo de conversa, qual abordagem que você acha que ele tem que ter? Você como aluna, né, agora no papel de aluno, o que você acharia se o seu personal chegasse para você e começasse a fazer perguntas que não tem a ver só com a questão física, mas como está se sentindo hoje, como é que foi sua noite de sono, se você está passando por algum estresse? Você acha que isso é importante, essa análise mais abrangente da pessoa, que muitas vezes pode falar algo que Total, Luiz. O físico demonstra. Total, né? assim, não dá pra gente não fazer isso, né? O meu aluno não treinou bem, ou ele teve, sei lá, uma hipoglicemia. Você não vai perguntar se ele tomou café da manhã e se ele jantou no dia anterior, né? A gente precisa de alguns dados para ajudar, inclusive, o nosso aluno a fazer uma leitura daquilo que ele está passando. Parte do nosso papel é ajudar esse atleta ou praticante de atividade física a ter uma consciência maior do corpo dele, como o corpo funciona. E esse corpo funciona de acordo com muitas variáveis. Sono, alimentação, emocional, estresse, né? Isso tudo vai impactar em como aquele aluno vai treinar, como ele vai se sentir. Eu acho fundamental essas perguntas. Eu lembro de, em alguns momentos, assim, como aluna, não treinar bem e a minha professora perguntar: você comeu? Como foi teu dia? Você dormiu bem? Né? E a gente fazer essa leitura e falar: hoje é um dia que não vai rolar esse treino que você programou. Vamos adaptar aqui, por favor. Exato. Né? E eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Não dá para olhar para uma dor de um aluno e entender que ela é só física também, né? Então, assim, qual é o nível de sobrecarga, o quanto que essa pessoa está estressada, né? O que ela fez no dia anterior. Então, ter essa visão global, que eu chamo de olhar clínico, né? Quando a gente olha para o nosso atleta ou aluno, né, como uma pessoa que tem vários inputs de vários lugares, alimentação, sono, relação com o marido, a relação com o trabalho, se essa pessoa está estressada, sim, né, será que ela dá conta de uma carga que você preparou para ela, ou não faz sentido nesse dia que ela está mega estressada, aquele treino, e a gente vai buscar um outro treino que vai ajudar ela, né, nessa gestão do estresse muito melhor, né? O que eu tenho visto, e eu vejo com muita tranquilidade nos esportes de endurance que eu pratico, triatlon, corrida, é que às vezes a planilha de treino vira mais um fator estressor do que um aliado no equilíbrio. Sim. Você tem que fazer aquele treino que está ali. E muito do que eu ensino para os meus atletas pera, o teu treinador não sabe como você dormiu, se você brigou com seu marido, se você está se separando, se você ficou em jejum o dia inteiro porque você não conseguiu comer. Então, olha para sua planilha com carinho para você também. Gente, esse treino não dá para fazer hoje. Né? Vou negociar com o meu treinador. Avisa o seu treinador. Eu estimulo muito o atleta a fazer isso também. Assim como o treinador tem que perguntar para o atleta, a gente tem que ensinar o atleta que ele tem que contar para a gente como ele está se sentindo, o que aconteceu com ele, porque aí vocês vão ter ferramenta para fazer adaptações. Né? Então não dá para pensar no treino como algo fixo e fechado. Né? É algo que vai precisar de algumas, às vezes, adaptações de acordo com como essa pessoa está. Legal, Carla. E assim, falando de tudo isso, né, para a gente até fechar um pouco, porque assim, é um assunto que a gente poderia ficar falando por horas, não só porque eu gosto, mas você gosta, porque a gente só faz isso o tempo todo.
mas para a gente fazer, assim, ser objetivo com relação ao profissional e tocar algumas feridas que são importantes. Você como psicóloga do esporte, trabalhando com equipes interdisciplinares e também como aluna, ao longo da sua carreira e vivência esportiva toda. Quais são as coisas que você identifica que mais faltam no profissional hoje? Quando você tem, né, quando você trabalhou com diversos profissionais junto com você ou como seus professores, assim vai. O que é algo que você fala, olha, os profissionais de educação física são ótimos, eu gosto deles, mas isso aqui falta, isso aqui falta, isso aqui falta. Se vocês conseguissem ter um pouco mais de conhecimento nessa área, se conseguissem se desenvolver um pouco mais, vocês estariam melhores na carreira. Porque a gente sabe que falta muita coisa. A profissão de educação física ela é muito nova. Né? Ela foi regulamentada em 98. E o profissional ele ainda está na infância de entender o que é a profissão. Muitos deles não sabem nem quais são as suas atribuições ou as competências, segundo o conselho, o CREF. Muita gente nunca nem leu, né, aquilo que o CREF fala com relação às competências de um profissional de educação física. Então ele fica muito restrito ao mundo que ele imagina e ele nunca vai além. O que mais te incomoda quando você vê nos profissionais e fala, puta, falta isso, isso, isso? E nessa hora você pode ser muito honesta, porque é o que a gente quer realmente levantar, essas questões que o profissional por si só nunca fala, mas ele sabe, quando alguém fala para ele sabe que realmente ele ainda precisa melhorar nisso. Não é uma crítica negativa, mas é algo que deveria servir como uma... deixa eu pensar melhor nisso, talvez tenha razão. Eu vou levantar temas que eu acho que eu vivi com alguns profissionais, mas, de novo, eu trabalho com gente muito top. Sim. Então, eu tenho exemplos fantásticos de coisas muito positivas, né? O que eu acho que pode ter faltado em alguns profissionais. Então, como profissional de saúde, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando. Então, tá tudo bem eu ser seu amigo, tá tudo bem eu te falar da tua vida, mas sempre lembra que lá você está trabalhando. Às vezes, eu acho que pode faltar profissionalismo se você esquece que tem uma barreira, que você está ali como profissional de saúde para cuidar do seu aluno. Você não é o amigão dele. Né? Isso não impede de você ter uma relação que tenha afeto, a gente já falou disso. Né? A relação professor-aluno é uma relação que tem afeto, é uma relação que tem autoridade, é uma relação que o aluno se sente super reforçado e feliz quando recebe um feedback positivo. Mas para que isso exista, tem que ter um mínimo de, cara, esse cara eu confio porque ele manda bem no que ele faz. E aí vem uma outra coisa que eu penso, não dá para não se atualizar, não dá para não estar, sabe, na crista da onda do que está acontecendo na tua área. Se você é especialista, você treina com, sei lá, com surf, como que é a preparação física para o surf? Quem que trabalha com isso que faz o melhor? E quais são, sabe, as coisas que as pessoas fazem? Então, eu sou super exigente nesse sentido. O profissional que trabalha comigo está se atualizando? Ele tem noção do que ele está fazendo? Né? Então, eu vejo a minha personal fazendo o que o pessoal no COB faz. Eu falo, beleza, estou no caminho certo. Sim. Porque os atletas de alta performance estão fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo. Né? Então, eu acho que atualização é super importante. Eu acho que esse olhar clínico de conseguir olhar para tudo que esse cliente tem para me dar e considerar todas essas informações na hora de fazer o treino. Né? Eu não posso ter um treino fechado. É isso que eu vou dar para você. Não, eu preciso ter flexibilidade suficiente para olhar a necessidade do meu aluno aquele dia e falar, opa, preciso fazer esse ajuste aqui, né? A relação humana, ela é muito importante, então acho que os profissionais precisam cuidar dessa relação, né? No sentido de, é meu aluno, eu preciso cuidar dele, eu preciso estar no horário que a gente marcou, eu preciso cuidar para seguir, conquistar o objetivo que a gente traçou juntos, então acho que isso é super importante e é isso, é uma carreira que, como qualquer outra, a gente vai olhar, eu olho muito para isso, né? O quanto que essa pessoa está levando a sério o que ela está fazendo. Eu já fui professora na educação física, né? Então, assim, eu tive vários alunos e de vez em quando eles me encontram por aí, professora, eu nem lembro quem que era. E o mais legal é ver que essa galerinha que lá na faculdade era uma zona e era uma bagunça, eles estão, sabe, trabalhando em alto nível, tem alguns cuidando de criança. E aí, a gente nem falou disso, mas olha a seriedade que é ser um profissional de educação física na infância e na adolescência. Né? Eu não sei você, mas assim, os meus professores de educação física foram, assim, meus mentores, foram referência na minha vida.
todos os meus treinadores. Então, essa responsabilidade de que você é modelo para uma criança, para um adolescente, que você é uma pessoa importante para motivar um adulto que está saindo de uma depressão, isso eu acho muito importante considerar. E eu acho que às vezes o profissional de educação física não tem noção o poder que ele tem na relação com a criança e com o aluno adulto. Eu acabei de sair da minha aula de personal junto com a minha amiga, que a gente faz juntas, e ela falou assim: Carla, você vai falar com o Luigi? Ah, vou. Então conta pra ele que a minha professora de educação física me ajudou a sair da depressão. Que ela fez eu vir até aqui, que ela me chamava, que ela me colocava no treino e que ela me ajudou nessa parte emocional. Então, olha o valor que um profissional de educação física tem. Se a gente olhar só para um aspecto, né, simples, só do treinamento, a gente perde tudo isso que o profissional tem como função. E vocês têm uma função muito importante. Né? É na infância que a gente garante que a gente não vai ser sedentário na vida adulta. Então, se eu tenho boas vivências na infância, eu vou ter boas vivências lá. E isso vai depender do profissional de educação física. Dele promover um espaço gostoso, prazeroso, que eu me sinta competente. Então, assim, de novo, eu acho que vocês são essenciais, né? Sim, mas é isso. Eu acho que falta, talvez, o profissional de educação física olhar para a função, para a importância que ele tem na vida de uma criança, de um adolescente, de um idoso e de um olímpico, porque ele também vai fazer parte da vitória de um olímpico. Então, assim, não dá pra gente desmerecer a carreira de vocês e nem o profissional desmerecer a importância que ele tem na relação com qualquer atleta ou né, praticante de atividade física que ele está fazendo ali, que ele está sendo professor. Legal, até porque você, mesmo não sei se você sabia ou não, você acabou de resumir tudo aquilo que o CREF fala com relação à competência profissional de educação física. Yes. Às vezes você sabe, às vezes, até muito mais do que o próprio profissional, né? Que muitas vezes você falou uma coisa importante, que é a questão de trabalhar com a infância e escola, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas que se forma negligencia essa área, porque não vê nisso um ganho financeiro imediato, e esse é um problema muito sério hoje. E a gente fala de alto rendimento, e eles esquecem que o alto rendimento começa na infância. Trabalhar com esporte de alto rendimento não é só pegar um atleta formado, é formar atletas, que é muito diferente e mais difícil, né? E eles saem muitas vezes sem esse preparo. Então, entender essas competências e a importância do profissional faz com que ele consiga agora ter um olhar um pouco mais profundo. E foi muito importante você ter colocado isso, porque ilustra um pouco, na verdade, da pergunta que a gente fez. É uma carência do profissional hoje, né? Ele só olha para o fim, ou seja, pegar um aluno que ou pode dar para ele a recompensa financeira, ou pegar um atleta que já é atleta formado e consagrado, ou está ali prestes a ser. E ele esquece que ele também participa lá embaixo. Total. Aonde talvez ele não vai trabalhar por dinheiro, aonde ele está formando pessoas que ele não sabe se vão ser atletas ou se simplesmente vai mudar a vida dessa pessoa só para ela não ser uma sedentária, né? O que já também é um papel importante. Então, tudo isso são questões importantes, Carla. Então, até é muito interessante você ter tocado nesse assunto. E eu queria agradecer pela entrevista tão esclarecedora, e é importante ter uma opinião de uma pessoa que entende um pouco essa questão do comportamento. Pouco não, bastante sobre o comportamento humano, né? Desculpa pelo termo, mas que não seja só o profissional que fique falando sempre aquela mesma coisa, né? E a gente vê aí hoje as postagens, porque a mídia social ela tem um lado bom, mas ela tem um lado ruim também, né? Porque às vezes um fala e aí todo mundo vem atrás e repete. Mas a pessoa ela não para pensar naquilo que ela está repetindo, para ver se realmente tem razão de ser, né? E toda a razão pelo qual a gente está fazendo essa série é porque a gente vê os profissionais se repetindo, né? Então um fala, o outro gosta e fala. E a gente vê uma série de memes aí, mas não vê ninguém dando uma opinião original. Por duas razões, eu acredito. Talvez porque ele não tenha substância para poder falar, ou porque ele não tenha a coragem de vir e falar, não, eu discordo. E não ser demonizado por discordar de alguma coisa. Cancelado, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que quebrar isso, porque as opiniões contrárias são importantes para que a gente possa moldar a nossa e ter uma conversa informada, e não ficar só contemporizando um com o outro, né? Carla, obrigado. E aí, a gente deseja para você ter um sucesso absoluto agora nas Olimpíadas. Eu sei que você vai estar lá em Tóquio e que você tenha um bom,
relacionamento com os profissionais de educação física que vão estar lá e que você possa ter esse retorno aí que a gente falou até agora, tá bom? Obrigado. Tá joia, de nada, eu que agradeço.